Bom, ainda na lista 5, agora o exercício 8D. Esse exercício está pedindo para a gente verificar a região de continuidade da função dada por duas sentenças. Então nós temos, na primeira sentença, um quociente, x mais y, dividido pela soma de x ao quadrado com y ao quadrado, valendo para todos os pontos, definida, né, para todos os pontos, exceto na origem, que é onde dá problema, né? E na segunda sentença a função é nula para a origem. E tu quer analisar a continuidade. Tu quer saber se a tua função é contínua em todo o R2, o meu domínio vai estar definido dentro do R2, porque é uma função de duas variáveis, ou se tem alguma restrição, se tem algum ponto onde ela não é contínua. Como a gente está verificando, o ponto do problema é a origem, porque vai dar uma divisão 0 por 0. Então, nesse ponto, a gente vai verificar se essa função, que dada pela primeira sentença, se tem limite ou não. Se existir o limite da função nesse ponto e for igual a zero, então, existe limite e é igual ao valor da função no ponto, então a minha função é contínua no 0, 0. Nos outros pontos do domínio, vocês podem ver que não tem problema nenhum, porque o único problema que dá divisão por zero aqui é no 0, 0. É o único caso onde a soma de x ao quadrado com y ao quadrado vai dar zero, se o x e o y forem zero, ou seja, no 0, 0. Então, nesse ponto que eu vou analisar o limite dessa função. Então, vamos lá. Limite para quando o xy tende para a origem da função, o problema é aqui na primeira sentença que eu quero analisar. X mais y sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Se a gente for substituir direto o ponto na lei da função, vai dar o problema de indeterminação, 0 sobre 0. Não dá para a gente fazer uma simplificação da expressão dessa função aqui. Então, quais são os passos que nós vamos seguir? Vamos começar pelos limites iterados, né? Então, primeiro limite iterado. Vou calcular o limite para quando, por exemplo, o x for 0 e o y tender para 0. Se o x for 0, eu vou ter 0 mais y sobre 0 ao quadrado mais y ao quadrado e y ao quadrado. Que vai dar limite, simplificando a expressão, então quando o y tende a 0, 1 sobre y. 1 sobre y, quando o y tende para 0, existe ou não existe esse limite? Se eu divido um número por números próximos de 0, isso vai para infinito. Então, isso vai disparar para infinito, que significa dizer que não existe o limite. Se não existe um dos limites iterados, então deu, já morreu aí a nossa questão, não existe limite da minha função no ponto 0, 0. Eu não preciso fazer o outro limite iterado, posso fazer, mas não preciso, porque se um deles não existe, lembra que quando existe limite tem que existir em todas as direções. Bom, se uma direção, que é a do limite iterado, eu já fixei o x igual a 0, já vi que não existe, então é porque não existe o limite. Então o que acontece? Não existe o limite da função. Não existe o limite dessa função no ponto 0, 0. Se não existe limite, a minha função não é contínua no 0, 0. Então, ela não é contínua no 0, 0. Então, ela não é contínua no 0, 0. Só no 0, 0 que dá problema. Só no 0, 0 que dá problema, que é o único ponto em que me anula o denominador, que é o que pode causar um problema na expressão da função. Então, o que eu posso falar sobre essa função? Contínua em todo R2, exceto na origem. Então, a minha função é contínua. Posso escrever assim, para todo xy do R2, exceto, aí eu posso tirar, menos o 0, 0, que é o ponto problema. Tá? Então, a função é contínua em todo R2, exceto na origem. Para ela ser contínua também na origem, deveria existir o limite e, além disso, ele deveria ser 0, para ser igual ao valor da função no ponto, que obedece à definição de continuidade, certo?